Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, estamos aqui para estudar mais uma vez a lição. E olha, essa lição já é a 9, então a gente está próximo de acabar o nosso trimestre. Se você quer já ter a próxima lição, que é do próximo trimestre, já vai vendo aí, tanto em link, né, na CPB ou presencialmente, para você não ficar nenhuma semana sem lição, ok? Então, antes de nós começarmos a nossa lição, vamos fazer uma oração? Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento para que possamos entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha só, o tema da lição dessa semana é Vivendo a Lei. Você vive a lei? É fácil viver a lei? Então, é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Você tem que ter aí a sua Bíblia, tá? É muito importante que você tenha ela, porque nós vamos acompanhar alguns versos, principalmente o verso para memorizar que está lá em Êxodo 20, versículos 22 e 23. Acompanha comigo. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Olha só, se você for pegar aí na sua Bíblia, Êxodo 20, Deus tinha acabado de dar as tábuas da lei, né, que eram os 10 mandamentos, que a gente estudou semana passada. Então, se você não viu o vídeo anterior da semana passada, é interessante que você volte para entender mais um pouco, né? Então, a partir do verso 3 até o 17, vai falar sobre os 10 mandamentos. E aí, na sequência, chega esses dois versos que nós lemos. E interessante é que um pouquinho mais tarde, pouca coisa mais tarde, eles fazem justamente o que Deus pediu para que eles não fizessem, né? Mas isso é uma história que a gente vai estudar mais para frente, ok? Aqui nós vamos nos ater ao que a lição está falando essa semana. Seria interessante e dá muito pano para manga, mas nós vamos ficar aqui. Olha só, aqui a introdução da lição está muito interessante, que diz assim: Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Esse é o desejo dele para o seu povo. Por quê? O povo dele tem que ser santo, que é o quê? Separado, que a gente já viu em outras lições. Se nós seguíssemos exatamente o que Deus pede, nós seríamos muito mais felizes. E isso é um fato, não é um boato. E a gente vai ver que aqui na história de Israel, isso acontecia frequentemente. Deus querendo uma coisa, eles fazendo outra, e no fim era só tragédia. Outra coisa que Deus queria é que todos estivessem sujeitos à sua lei. Lembrando que a lei de Deus é só para o nosso bem. É diferente de algum humano, quando vai fazer algum favor para nós, que já espera ter algum favor futuramente, Deus não, é só para o nosso bem. E olha só, em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, objetivos e caráter do legislador. Nós vimos em Faraó, quando ele mandou matar as crianças, né, abaixo de 2 anos, nós vimos que ele revelou o caráter maligno dele. E aqui a lição traz ainda outro exemplo. Ó, se um governador decretasse que os jovens de 18 anos deviam receber educação superior gratuita, muitos considerariam isso exemplo de sua generosidade. Então você vê que a legislação está muito atrelada ao caráter do legislador e a lei de Deus não é diferente. A lei de Deus revela quem ele é. Olha só que bênção, né? Então, como a gente vê, é a lei do amor, a lei da liberdade, expressando o caráter de Deus. E olha só, assim como a lei é santa e justa, Deus também o é. Ao criar condições para uma vida mais plena, uma vida mais feliz, né, a lei também ajuda a nos proteger de perigos e infortúnios. Então, lembra de semana passada que a gente falou do muro? Onde o muro está protegendo você de cair do precipício, que é a lei de Deus, né? O respeito a Deus, ao próximo e aos valores da vida eram a base de seu sistema legislativo. Então, se você vê, cada coisa que Deus pedia era justamente para proteger, para a pessoa ser mais feliz, porque transgredindo aquele mandamento ou aquela lei, ela estaria complicando a sua vida, né? Então vamos para a nossa parte de domingo, que diz o Código da Aliança. E a gente vai entender um pouquinho mais disso aqui, ok? Olha só, no Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo que, por meio da conexão com Ele, poderia ter uma vida santa. Então, através de tudo que você for fazer para Deus, você vai se elevando ao nível de Deus. E isso traz o que? Santificação, né? Que é o que nós buscamos diariamente. Mas, como os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana, Deus deu leis adicionais
chamadas de Código da Aliança. Então, esse Código da Aliança é para eles entenderem um pouquinho mais como seguir os 10 mandamentos, ok? Olha só um texto bem legal aqui que a gente vai ver de Patriarcas e Profetas, um livro que você deve ler, ok? É um livro que vai trazer várias histórias ali, principalmente de Gênesis e mais um pouco dos primeiros livros. Então, separe um tempo para ler esse livro que é muito especial. Vamos ver um trechinho dele. Com a mente cegada e pervertida pela escravidão e pelo paganismo, os israelitas não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que os deveres expressos no Decálogo pudessem ser mais plenamente entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais que ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos. Essas leis foram chamadas de juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinita, quanto pelo fato de que os magistrados deveriam julgar de acordo com elas. Diferentemente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que os deveria comunicar ao povo. Que legal, né? Se você for abrir a sua Bíblia em Êxodo, você vai ver que nos capítulos 21, 22 e 23 vai falar sobre esse código da aliança, tá? E eles tinham dois principais objetivos, esse código, que é construir uma sociedade organizada, então lembrando que eles eram escravos, né? Deus estava reestruturando a sociedade deles, e também conter o crescimento do mal. Isso é o ponto-chave, né? Deus queria que o seu povo fosse santo, como eu já falei anteriormente. Então, para que o povo fosse santo, ele tinha que extirpar todo tipo de mal, né? Todo tipo de coisa ruim que pudesse vir a acontecer. Se você for ler esses capítulos, você vai ver várias coisas que Deus trouxe à mente deles. As leis que Deus trouxe não deveriam ser confundidas com outras leis de outros povos. Por exemplo, a escravidão. A escravidão no povo de Israel só podia ser escravo durante 6 anos e no 7º ano era libertado. Se a pessoa quisesse continuar com seu senhor, poderia, mas esse era o ano da liberdade, né? Outra coisa é que esses escravos israelitas, eles também teriam um dia de descanso, que é o sábado. Então, olha só como é bem diferente dos outros povos. Será que um escravo de outros povos teria o sábado para descansar? Eu acho que não, né? Vamos avançar na nossa lição? Vamos para a parte de segunda-feira que diz mais leis. Deus ensinou os juízes a lidarem com situações relacionadas ao direito de propriedade. E se você for ali nesses capítulos citados anteriormente, né, que vai falar do Código da Aliança, você vai ver várias e várias situações onde Deus é bem específico do que fazer. Olha só alguns exemplos que nós temos aqui. Deus traz a lei se um boi atacasse outro boi, também se houvesse o roubo de um animal doméstico, né? Se os animais pastassem no campo ou vinhedo de outra pessoa, tomasse emprestado e fosse roubado, e também um animal alugado se fosse ferido. O que deveria ser feito? Então, olha só o quão específico Deus foi nesses códigos. As leis de Deus incluíam diferentes questões. Vocês viram como era diverso os temas que ele trabalhava. E também ele era contra rebaixar ou humilhar as pessoas. Aqui diz também que Deus não queria que houvesse exploração de nenhum tipo, né? Então, separe um tempo para ler esses capítulos, que é bem interessante o quanto Deus foi específico. Justiça e amor devem governar as ações. E isso a gente sempre vê, né? Um outro tema que a lição vai trazer nessa parte de segunda-feira aqui é sobre o sábado e as festas. Então, pegue aí a sua Bíblia, no capítulo 23, que nós vamos ler 3 versos, tá? O 14, o 17 e o 19. 3 vezes no ano me celebrareis festa. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Esses 3 versos que nós lemos aqui, eles trazem uma informação muito importante. Quando a gente pensa em festa, a gente nunca coloca Deus no meio dessa festa, né? A primeira imagem que a gente vem na cabeça é uma festa secular. Então, essas festas aqui eram justamente para trazer um tom de adoração, de lembrar os eventos que eles tinham vividos. E aqui, se você for ver ali a partir do verso 14, você vai ver que Deus cita 3 festas, até é o subtítulo do capítulo, né, dos versículos 14 ao 19. Então, tinham 3 festas. A primeira festa era a festa dos pães sem fermentos, que lembrava eles da libertação do Egito, né, que tinha acontecido recentemente. Outra festa era a festa da cega e outra festa era a festa da colheita, né? Essas 2 festas, elas têm também outro nome,
tá? Que uma é a festa dos Pentecostes, né? E a outra é a festa dos tabernáculos. Então também são pontos bem interessantes que a gente podia desenvolver aí essas festas, tá? Mas o sentido delas era justamente essa, de adoração a Deus. Tanto que nessas 3 festas, todo Israel vinha a Jerusalém para adorar a Deus, né? Então era muito interessante. Pensa no tanto de pessoas celebrando, né? Até nessa festa dos tabernáculos, eles moravam em cabanas durante esse tempo para justamente estar ali todos na festa, né, para adorar a Deus. Então isso é bem interessante, por isso que você precisa ler esses capítulos, tá, para entender um pouquinho mais, mas nós vamos dando sequência aqui. Vamos para a parte de terça-feira, que é o plano original de Deus. Olha só, eu gosto de trabalhar a ideia de um pai e um filho. Quando o filho nasce, o pai já desenvolve tudo o que ele quer para o filho, né? Ó, meu filho vai terminar o ensino fundamental, vai entrar numa boa faculdade, né? Vai fazer o ensino médio antes, né? Vai ter um bom curso, vai se formar, vai ter uma família, vai conseguir ajudar as pessoas e tal. É aquilo que o pai sonha para o filho. Mas quem que pode atrapalhar esse sonho? Justamente o filho. Então aqui a gente vê que Deus ele tinha um plano para o povo de Israel. E quem poderia atrapalhar esse plano era justamente o povo de Israel. Então vamos ver aqui um pouco do nosso texto da lição, que diz assim: Não era intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Canaã havia sido prometida a Abrão, Isaque e Jacó, e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. O modelo de conquista que Deus queria para o seu povo, ele já tinha expressado quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho. É interessante que não era para eles lutarem, era simplesmente para eles confiarem em Deus, que Deus ia libertar eles. Um outro exemplo disso nós podemos ver um pouco mais tarde na Bíblia, na história com Senaqueribe, onde um anjo de Deus matou 185 mil soldados. Então pensa, Deus sempre dando a vitória. O povo precisava o quê? Crer, confiar e descansar nele. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora para nós vermos o capítulo 23, 2 versículos muito interessantes, para nós vermos como que Deus estava planejando tirar os habitantes ali de Canaã para trazer o povo dele. Então olha só os versículos 27 e 28. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Olha só, bem claro, né? Esses 2 métodos incomuns de que Deus ia trazer terror sobre essas pessoas, tanto que a gente vê um pouquinho mais ali na história de Raabe, né, onde ela fala que os joelhos se transformaram como água. É interessante a expressão que ela usa ali nos primeiros capítulos de Josué. Tá? Então, se você quer se aprofundar, ver essa história que é bem interessante, leia ali os primeiros capítulos, ok? Então, uma era trazer terror sobre esses povos. Imagina, a gente só lê a história do ponto de vista de Israel, onde eles atravessavam o Mar Vermelho, eles andando durante o deserto, tinham uma nuvem como se fosse um ar-condicionado para eles poderem andar no deserto. À noite tinha a coluna de fogo. Então pense no espetáculo que era você ouvir essas histórias. Você ouvir que Deus, um Deus desse povo que era escravo, libertou eles da maior nação da época, que era o Egito. Então o coração desses povos deveria ficar com muito terror, porque os deuses deles não faziam nada. Mas como a gente começou nessa parte aqui de terça-feira, quem poderia impedir essa bênção de Deus, essa dádiva, era justamente o povo de Israel, que diz aqui, né? A descrença em sua liderança dificultariam o avanço dos israelitas. Infelizmente, só nós podemos atrapalhar os planos de Deus. Ele traçou um plano bem bonito para cada um de nós. Basta que nós confiemos nele, ok? Vamos então para a nossa parte de quarta-feira que diz olho por olho. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Essa daqui é a expressão que, na verdade, chama, né, a lei do talião, onde olho por olho, dente por dente, e assim vai. No Sermão do Monte, Jesus citou vários textos do Antigo Testamento que os seus ouvintes estavam familiarizados. Ele estava trazendo a ideia inicial que ele tinha proposto para Moisés. Durante todo esse tempo, até ali quando Jesus veio, encarnou, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham deturpado tudo que Deus tinha dito,
Tanto que o sábado, para eles, em vez de ser um dia de descanso, era um dia de tortura. Por quê? Porque eles colocaram várias e várias cascas ao redor da lei. Então Deus veio justamente para tirar todas essas camadas de leis que os próprios líderes religiosos de Israel tinham colocado em cima da lei. Então, ali no capítulo 5 de Mateus, tá, onde diz que é o Sermão da Montanha, isso é muito interessante, tá? Você pegar aí na sua Bíblia, como eu já falei em outros vídeos, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Então, se você for pegar aí, olha só, o Sermão do Monte é um capítulo muito rico de detalhes. Então, imagina, você vai na igreja e vê ali um irmãozinho pregar, uma irmã ou um pastor. Então pensa, aqui era o próprio Jesus pregando, aqui é o Sermão do Monte. Então, quanto ensinamento tem? Até eu gostaria de indicar uma leitura para você do livro O Maior Discurso de Cristo. É muito interessante e vai aprofundar mais também no Sermão de Cristo. Ok? Então, esse capítulo é fenomenal. Passe um tempo desse sábado estudando esse capítulo, porque você vai trazer muitas lições preciosas para a sua vida, ok? Então, aqui, Jesus estava buscando o quê? Corrigir algumas dessas interpretações equivocadas. Lembram da casca que a gente falou? E aqui continua. Mateus 5, versículos 38 e 39, bem no início dele, se você for pegar aí, eu queria ler com você, que diz aqui, olha só, o versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, Jesus falando assim, ó, vocês estão ouvindo o que estão falando por aí, né? Olho por olho, dente por dente. E aí, na sequência do verso, no verso 39, ele diz, eu, porém, vos digo. Então, você vê que ele estava falando assim, ó, é isso que estão falando aqui na sociedade, mas eu digo isso. Então, ele estava justamente mudando a forma deles pensar. Tanto que esses 3 anos e meio que ele passou com os discípulos, ele teve que tirar muitas e muitas camadas que eles tinham. Tanto que, quando a gente vai ver ali a história da mulher cirofenícia, né, que Jesus trata ela até de forma estranha, parecendo que não queria falar com ela, os discípulos até tentam ajudar Jesus. Ah, quer que a gente tire ela daqui? Quer que, né, a gente espante ela? Mas aí Jesus, naquele momento, também queria ensinar mais uma lição de como tratar outros povos. Isso é muito fenomenal, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia diariamente, ok? Então, essa daqui é a lei do talião, mas Deus veio para mudar, para falar para nós que não, na verdade é o que ele falou, não o que a gente vive na sociedade. Não importa quantas leis façam na terra, a gente tem que obedecer elas até o ponto que elas não vão contra a lei de Deus. A intenção original dessa lei era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos e assim evitar toda forma de vingança pessoal. Ela deveria acabar com as rixas de sangue ou retaliação sem que houvesse um julgamento prévio. Os danos tinham que ser avaliados pelos juízes, e então a compensação monetária adequada seria estabelecida e paga. A justiça deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. O motivo claro dessa lei era o quê? Trazer justiça, reconciliação e restaurar a paz, né? Essa era a lei, então, que Deus citou, ok? Vamos continuar na nossa parte de quinta-feira que diz vingança. E nessa parte aqui eu não vou me alongar muito, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia também e fosse lá para Romanos 12, versículo 19. Tá? Muitas vezes você pode ter raiva de alguém, querer se vingar, né? Mas esse texto que nós vamos ler, ele é bem claro. E é interessante que a raiva, né, esse tipo de sentimento, é como se você tomasse um veneno esperando que fizesse mal para outra pessoa. Então olha só o que diz capítulo 12, versículo 19 de Romanos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então olha só, se você tem qualquer sentimento de vingança, né, se você quer fazer justiça com as próprias mãos, Deus fala assim, ei, calma, deixa que a vingança é minha. E é interessante a gente colocar nas mãos de Deus, por quê? Porque Ele é justo. Se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai exceder o que seria o justo, né? Então, por isso que a gente deve orar constantemente a Deus para que Ele limpe o nosso coração. E isso é muito interessante porque quando você se aproxima mais de Deus, ou você está passando por uma situação muito chata, muito triste, muito que está te deixando muito para baixo, você precisa pedir a paz que só Deus pode dar.
E isso é muito interessante, eu passei por uma dessas recentemente, eu pedi a paz de Deus e olha, é na hora, parece que ele vem com tudo, né? Essa paz que só ele pode dar, que o mundo não pode oferecer para nós. Então por isso que quanto mais você confiar em Deus, mais você vai sentir a paz que só ele pode dar, ok? Então esse aqui é na verdade um conselho que eu dou para qualquer um. Só que para você confiar em Deus, você tem que buscar ele. E como que você busca? Através da palavra dele, através de cantos, através de oração, através de sermãos, através de reflexões como essa que a gente está fazendo aqui. Então, todas são formas de a gente ter mais comunhão com Deus. A partir do momento que a gente tem mais comunhão com Deus, a gente confia mais nele. Então, isso é principal. Você não tem como confiar em alguém que você não conhece ou que você só vê de vista. Diferente de quando você se aprofunda, tem um relacionamento íntimo. Então, é muito importante a gente ter esse relacionamento íntimo com Deus, que é o que vai nos fortalecer a fé diariamente, ok? Vamos então para a nossa última parte, que é o estudo adicional, que tem uma frase aqui muito boa, que diz assim: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. Você viu que é exatamente o que eu acabei de falar? Quando a gente precisa, Deus, ele não fica, como se fosse uma palavra aqui para a gente usar, molengando, né? Esperando. Se a gente precisa, e ele sabe que a gente precisa, ele vai mandar. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas eu pedi tantas coisas para Deus e ele não mandou. Talvez na sua concepção fosse o momento ideal para aquela coisa. Mas Deus, que lembrando, eu gosto sempre de citar isso aqui, né? A gente vê um pedacinho do quadro. Então, como que com esse pedacinho a gente vai entender o quadro todo? Deus vê o quadro todo, tá? Então, por isso que a gente deve confiar diariamente nele. E como que você vai confiar? Se você passar mais tempo com ele. Então, vê que é uma matemática muito simples. E isso aqui que eu queria trazer para você hoje. Então, eu gostaria de ler até novamente. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. Eu espero que essa lição tenha te ajudado de alguma forma. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui nos comentários ou tenta me encontrar aí nas redes sociais, que vai ser um prazer conversar com você, ok? Eu te espero na próxima semana. Até mais!